Saúdo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe aqui essa manhã. Meu coração se enche de alegria por ver a nossa igreja, a casa do Senhor, cheia dos irmãos. É uma demonstração da boa mão do nosso Deus, a demonstração da mão poderosa do nosso Senhor durante esse tempo que temos passado. E agora podemos retornar à casa do nosso Deus. Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, assim como o Evangelho de Mateus, nos conta uma passagem em que Jesus tem a oportunidade de colocar aqueles que o seguem à prova. Eu quero dizer que Jesus tem a oportunidade de nos ensinar e ensinar aqueles que estavam com ele o que realmente está em jogo quando dizemos que seguimos a Cristo. Eu convido então que os irmãos leiam comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. A pergunta que eu me faço e gostaria que você fizesse a você essa manhã é: você sabe o que realmente está em jogo quando você diz querer seguir a Cristo? Leamos a palavra do nosso Deus. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me de minha casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino. Senhor, nessa manhã somos gratos pelo dom da vida, pelo dom da salvação em Cristo Jesus, que nos trouxe aqui nesta manhã, ó Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos conduza a compreender um pouco mais desta obra realizada em Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, de fato, no período em que Jesus esteve na terra, muitas pessoas o seguiram. Se você ler as narrativas que contam a história de Jesus, por diversas vezes você vai ver a palavra multidões. E as multidões o seguiam, e as multidões queriam proclamá-lo como rei. Jesus realizava milagres e as multidões ficavam maravilhadas. Quando Jesus entra em Jerusalém na sua Via Crucis, uma multidão o recebe dizendo: bendito vem o Senhor, o Rei de Israel. Multidões seguem a Jesus, ou pelo menos dizem seguir a Jesus. E aqui nesta passagem nós podemos ver que Jesus nos ensina um pouco mais sobre a profundidade daqueles que querem o seguir. São 3 cenas que nós temos, 3 pessoas diferentes, que de alguma forma participam de um relacionamento, de um momento com Jesus, em que é colocado o desejo, ou da parte da pessoa, ou o chamado de Jesus, para que essa pessoa tenha um relacionamento com Ele. Mas o que nós aprendemos é quais são os desdobramentos, ou o que significa realmente seguir a Jesus. Veja que o primeiro que chega até Jesus diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. Senhor, para onde o Senhor for, eu vou estar com o Senhor. Senhor, não importa onde você pisar, não importa aonde o Senhor quiser ir, eu lá estarei. Mas vejam que a resposta de Jesus nos ensina um pouco mais a respeito deste desejo de dizer que onde quer que Jesus está, lá estaremos. Jesus replica a este homem dizendo que as raposas têm seus covis, ou
a sua toca, que as aves do céu o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está contrapondo aqui não é, olha, você quer me seguir, mas eu não sei se a gente vai ter um lugar para dormir. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que aonde quer que ele for, ele não será recebido. Aonde quer que Jesus estiver, o mundo não o receberá. Quando você diz que segue a Cristo Jesus, você para pensar no resultado disso? De que o mundo em que nós vivemos não quer este Jesus? O mundo em que nós vivemos não aceita o Jesus como ele realmente é. Uma toca para as raposas, um ninho para as aves. Jesus está mostrando que há segurança para estes, mas para ele não há segurança. Aqueles que seguem a Cristo Jesus, ou que dizem querer seguir a Cristo Jesus, devem ponderar isso, que seguir a Cristo Jesus é não ser aceito por este mundo, é não ser aceito pela forma como que o mundo quer que nós vivamos. Será que quando nós dizemos que seguimos a Jesus Cristo, nós experimentamos esse ódio do mundo? A palavra de Deus diz: não ameis o mundo. Não devemos buscar o amor, a satisfação do mundo pela nossa vida. Eu não devo pautar a minha vida pelo que o mundo acha certo. Aqueles que estão ainda na idade escolar, você não deve viver a sua vida escolar ou a sua vida acadêmica por aquilo que os seus professores ou seus amigos dizem que é certo. Ah, mas se eu não fizer isso, eu vou ser excluído. As aves têm seu ninho, as raposas as suas tocas, mas aqueles que seguem a Cristo serão rejeitados por este mundo. Pedro nos ensina: sede felizes quando forem rejeitados. Cristo nos diz: olha, neste mundo vocês vão ser rejeitados pelo meu nome, mas felizes são aqueles que são rejeitados. A pergunta que eu faço a mim, meus irmãos, e gostaria que vocês fizessem a vocês, é: será que o mundo tem nos rejeitado? Ou tem nos visto como um grande amigo? Será que as circunstâncias em que nós vivemos, onde a nossa fé é posta à prova, o mundo tem cada vez mais gostado de estar conosco, porque somos tão parecidos com eles? Ou não? Realmente há uma distinção. O que eu estou dizendo aqui não é o que nós devemos sair procurando brigas, meus irmãos, mas saber que a nossa fé exige uma resposta contrária àquilo que o mundo prega. Relacionamentos amorosos, vida em família, forma de se conduzir uma carreira, tudo isso exigirá de nós uma resposta. E esta resposta não tem como estar separada da nossa fé em Cristo Jesus. Tudo que nós respondemos ao mundo, tudo que nós respondemos com a nossa vida, nos faz dar uma resposta sobre a nossa fé. Temos medo que o mundo nos odeie? Temos medo de não ser aceitos e por isso abraçamos a ideologia deste mundo? Temos medo de não sermos reconhecidos? Poxa, estudei tanto, batalhei tanto, agora não vou ser reconhecido por defender algo que parece tão simples. Eu acho que eu posso conviver dessa forma. Aqueles que seguem a Cristo não têm esse tipo de escolha. Quando dizemos: Senhor, estarei com o Senhor onde quer que for, o Senhor é o meu Deus, eu creio em Jesus Cristo, amém. Mas e aí? E quando saímos dessa porta no domingo de manhã? É muito bom, devemos realmente congregarmos como família, proclamar o nome de Deus, cantar, orar, ler a sua palavra. Mas e quando sairmos dessa porta para fora? Quando nos for exigido? Quando não tiver nenhum outro irmão do nosso lado para falarmos a respeito de Deus? Isso é o que o homem diz aqui: Senhor, para onde o Senhor for. Cristo não fica preso dentro da igreja, meus irmãos. Ele caminha conosco para fora dela. E aqueles que dizem: Senhor, eu o seguirei para onde quer que fores,
devem considerar isso, que o mundo não terá lugar para nós. Então se pergunte, será que você está muito acostumado como o mundo vive? Com o conceito de certo e errado do mundo? Será que a forma que você se dedica aos seus estudos, ou que você vive na sua escola, na sua faculdade, não causa estranheza àqueles que vivem de uma forma tão pecaminosa? Relacionamentos amorosos a todo e qualquer direito, simplesmente para satisfazer alguns desejos? Quando seus amigos não se preocupam se é certo e errado fazer algo? Quando você está na escola e você vê seus amigos tratando outras pessoas de forma que não devem? Vejam que o cristianismo, meus irmãos, não é só para adultos. Eu falo aqui porque crianças nos escutam, e eu quero dizer especialmente para vocês, crianças, que fazer o certo, fazer o que Deus manda, é bom, porque isso faz de vocês amigos de Deus. E esse linguajar parece muito simplório, mas é o mesmo para nós adultos. Devemos fazer o que é certo para cada vez mais sermos aqueles que andam com Jesus Cristo. Portanto, Cristo nos ensina nesse primeiro ponto, que realmente Ele quer que o sigamos, para onde quer que Ele vá, mas que tenhamos a compreensão de que o mundo não nos aceitará. E o ponto que eu quero agora ressaltar é que isso não deve ser um problema para nós. Eu não estou falando aqui de algo que deve nos ser pesado. Puxa vida, agora eu vou perder meus amigos. Puxa vida, talvez não consiga aquela promoção, talvez não seja tão reconhecido. Puxa vida, não. O que pesa mais em nossa balança? Seguir a Jesus? Ou os prazeres desse mundo? Essa é a verdade que Jesus está colocando para nós aqui. O que realmente importa? O que realmente é o prazer da nossa vida? O que realmente satisfaz a vida do crente? Uma boa carreira, se satisfazer com o que quiser, ou, como esse homem diz, estar com Jesus para onde quer que ele vá? Responda, o que realmente lhe dá prazer na vida? Jesus realmente é a primeira, a única e a suficiente fonte de prazer de sua vida? Mas não paramos por aí. Agora, na nossa segunda cena, Jesus chama um homem. Jesus chama um homem para lhe seguir. Versículo 59 diz: a outro disse Jesus, segue-me. E a resposta foi: permita ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus então irá replicar. Quando Jesus nos chama, meus irmãos, Ele nos chama para ser prioridade em sua vida, mesmo em relação a nobres motivos. Veja que o homem aqui está dizendo que queria sepultar o seu pai, é algo nobre, honrar o seu pai, honrar a sua família. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Jesus não está querendo impedir este homem de simplesmente enterrar o seu pai, desonrar a sua família, mas lembrar de que ele deve ser prioridade, mesmo em relação a nobres motivos. Não consigo obedecer, ou não estou tendo uma vida de relacionamento com Deus, porque na verdade estou trabalhando muito, pois quero dar uma melhor condição para a minha família. Motivos nobres, mas que não servem para aqueles que querem seguir a Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que não devemos batalhar para dar uma melhor condição à nossa família. Eu não estou dizendo que devemos nos empenhar no nosso estudo, no nosso trabalho. Mas quando isso se torna prioridade, aquilo que conduz à nossa satisfação, Cristo está dizendo para nós: deixe os mortos para os mortos. Deixe esse tipo de prioridade para aqueles que buscam nelas a sua satisfação. Deixem aqueles que buscam no dinheiro a razão da segurança da sua vida. Não sejam esses. Carro, casa, uma boa conta, um bom plano de saúde, todos nós devemos almejar isso. Mas não é isso que é a prioridade na nossa vida. Não é isso que é prioridade na vida daqueles que querem seguir a Cristo Jesus. Se você não quer seguir a Cristo Jesus, ok, essa palavra não é para você.
Ou é para você no sentido de, venha seguir a Cristo Jesus, da forma com que Ele nos chamou. Quando Cristo nos chama, Ele nos chama para ser prioridade em nossa vida. Prioridade, é isso, meus irmãos. Primeiro, aquele que está à frente, aquele que toma o lugar de todas as outras coisas. Isso é seguir a Jesus Cristo. Isso é a palavra que nós devemos pregar a este mundo. Cristo não é um garçom que está pronto a nos servir, que está pronto a simplesmente ouvir as nossas petições para atender a elas conforme for. Igrejas podem estar lotadas de pessoas que simplesmente querem um Jesus que ofereça o pão, mas não a salvação. Igrejas podem se encher, mas não querer ouvir que Cristo é aquele que morreu pelo seu pecado. Pecado que não deve mais viver em sua vida. Pecado que deve ser abandonado. Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Senhor e Salvador. Senhor, aquele que tem a primazia, porque nos salva. Vejam como o cristianismo é muito mais profundo, meus irmãos, do que simplesmente dizer, Senhor, eu quero seguir-te. Devemos dizer, mas devemos viver essa afirmação. Só dizer por si só não basta. Você pode enganar homens, você pode enganar igrejas. Você estará se enganando a si mesmo, como João diz em sua carta. Se diz que não tem pecados, se fazem mentirosos. Se dizem não precisar de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se dizem mentirosos. Portanto, meus irmãos, seguir a Cristo Jesus é compreender que não temos lugar nesse mundo. É compreender e se satisfazer por não ter lugar nesse mundo. O segundo ponto é que seguir a Cristo Jesus é tê-lo como primazia, em detrimento até de coisas nobres que não podem tomar o seu lugar. O quanto a sua carreira tem ocupado a segurança do seu coração, o quanto a sua conta bancária, o quanto o reconhecimento dos seus amigos tem ocupado lugar no seu coração para satisfazê-lo, e o quanto Cristo Jesus tem feito esse papel. Vejam, meus irmãos, que motivos nobres podem nos distanciar de seguir ao nosso Senhor. Motivos nobres. O cuidado com a família, quando colocado à frente. Infelizmente, nós vemos muitas famílias, meus irmãos, deixando Cristo de lado e querendo determinar como a sua família vai seguir. Ou querendo idolatrar seus filhos, suas esposas, seus maridos, no sentido de ser a única razão. Motivos nobres devem ser buscados, mas nunca, meus irmãos, nunca como primazia de nossa vida. E Cristo nos ensina mais uma coisa sobre segui-lo. A outro, versículo 61, a outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha casa. Então Jesus lhe responde, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vejam aqui, meus irmãos, mais um motivo nobre. Senhor, eu só quero me despedir da minha casa. Não tem problema nenhum. Cristo não está querendo impedir esse homem de ir se despedir dos seus. Mas Cristo está indo muito mais profundamente no coração dessa pessoa e dizendo, olha, o meu chamado não permite que você olhe para trás e comece a ponderar no que você perdeu. O chamado de Cristo Jesus não nos permite olhar para trás e sentir com saudosismo, saudades do que deixamos, dos pecados que cometíamos, da forma como vivíamos. Sabe aquele gostinho, aquele sentimento no nosso coração de lembrar de tempos em que não andávamos no caminho do Senhor, com certa satisfação, pecados que nos davam satisfação, ou simplesmente em ponderar, o simples fato de ponderar o que vale mais a pena, seguir a Cristo Jesus ou as outras coisas. É o que Jesus diz, aquele que põe a mão no arado, na enxada, aquele que se põe a seguir a Cristo,
mas olha para trás no sentido de querer ponderar o que vale mais a pena, esse não está apto ao meu reino. Esse não entendeu o que a minha obra significa. Esse não entendeu o que o meu chamado significa. Quando olhamos para trás e pensamos o que perdemos, ou o que poderíamos ter ganhado em nossa vida, se não tivéssemos defendido a nossa fé, como eu disse, talvez uma promoção, talvez mais amigos, talvez aquele relacionamento que tanto nos satisfazia. Nada pode se colocar à frente do Senhor. E quando olhamos e começamos a ponderar se vale mais a pena a satisfação ou a seguir a Cristo, Cristo já está dizendo o que vai pesar nessa balança. Não está apto, não está reconhecido para o meu reino. Portanto, meus irmãos, devemos dizer: eu quero seguir a Cristo Jesus. Mas estas palavras têm que estar imbuídas ou nutridas ou carregadas da compreensão do que significa isso. O que significa seguir a Cristo Jesus? É sentir satisfação e alegria por não ser aceito neste mundo. É reconhecer que o ódio desse mundo é o amor de Deus por nós. Quanto mais somos cancelados, usando a linguagem atual, quanto mais somos excluídos, quanto mais somos bloqueados por este mundo, por defender a nossa fé, mais estamos aptos ao reino, cada vez mais próximos do nosso Senhor. Quando colocamos qualquer coisa que seja nobre à frente da nossa fé em Cristo Jesus, estamos desviando-nos do caminho. Podemos dizer: Senhor, eu vou seguir-te, mas Jesus está nos fazendo algumas perguntas. Você compreende que não há lugar para você neste mundo? Você compreende que até motivos nobres não podem ser prioridades além de mim? E você não pode sentir saudades daquilo que lhe satisfazia antes de Cristo Jesus. Prazeres carnais, reconhecimento do mundo, o simples fato de ponderar o que vale mais a pena, significa que nós ainda não compreendemos o que é seguir Cristo. Aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, em quem nele habita toda a vida. Portanto, meus irmãos, que busquemos seguir a Cristo Jesus, como crentes, fiéis, reconhecedores da obra de Cristo em nossa vida, que o nosso maior desejo seja como dessas pessoas: Senhor, eu quero seguir-te, mas que também tenhamos respostas para as perguntas de Cristo. Senhor, eu reconheço que não tenho lugar nesse mundo, nada, Senhor, será prioridade além do Senhor, e Senhor, eu não quero saber daquilo que não me deixe perto do Senhor. Não sinto saudades, não pondero o que vale mais a pena, porque sempre que for para ponderar, o Senhor vencerá. Que essa seja a nossa vida cristã. Cristo conhece, sonda os nossos corações. Estas perguntas nos são feitas todos os dias. Que possamos, pela graça, pelo sangue de Cristo, pelo poder do seu Espírito, a respondermos: sim, Senhor, eu entendi, e é isso que eu quero. Que Deus nos abençoe. Vamos